Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 10. Hoje o tema da nossa mensagem é lutando como cristãos. Lutando como cristãos. 2 Coríntios 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Amém? Diz assim: E eu mesmo, Paulo. Estão me ouvindo? E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência ou mansidão da bondade de Cristo. Eu que, segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir, para alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos, algumas traduções carnais. Porquanto, embora vivendo como seres humanos ou na carne, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Obrigado, Senhor, e ao considerarmos estas palavras do apóstolo Paulo, nós pedimos para que Teu Espírito nos oriente, trate o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês já ouviram falar em bichos, animais que são corajosos de longe, mas quando nós chegamos perto, eles ficam mansinhos, bem mansinhos. E o contrário também, bicho que parece mansinho, mas quando nós chegamos perto, há uma transformação. Jesus. Às vezes a gente vai na casa de alguém para uma visita de um irmão e a pessoa fala assim: pode passar a mão no meu Rottweiler, ele é mansinho. E você fica olhando aquele bicho poderoso, aquele monstro, e o dono: não, pode passar a mão, é bem tranquilo. Há também aquela criatura linda que nós criamos com tanto carinho, com tanto amor, e aí ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, e quando nós vamos acordá-la para um compromisso, parece a fúria das marés acordando, e a gente já se assusta com tudo aquilo. É como o mais temido dos cães. Nem pitbull, nem alabai, nem cane corso dizem que o leão é o rei da selva, mas o pincher é o rei do hospício. O pincher é o rei do hospício, e ele faz qualquer coisa. Se um dia vocês lerem a notícia que o pincher atacou uma manada de búfalos ou um grupo de hipopótamos, não fiquem surpresos. Esse é o pincher. E tem gente que é assim também, não tem? Tem pessoas que são assim, são ameaçadoras, esbravejam,
leões nas redes sociais, superpoderosas atrás das suas contas anônimas, mas incapazes de qualquer coisa na vida real. Ou às vezes nem são tão anônimas, gente dando a cara mesmo, mas poderosos eletronicamente. A gente vê essas coisas o tempo todo, e ao mesmo tempo há muita confusão nisso tudo, porque é bem possível que se confunda mansidão com covardia, temperança com fraqueza, gentileza com frouxidão. E é bem corriqueiro isso, que alguns achem que as lutas da vida cristã devem ser tratadas e travadas com as armas do mundo caído, do mundo carnal. E esses, em geral, que pensam assim, eles desprezam aqueles que não entram nesse tipo de esquema, nesse tipo de luta. Hoje a gente vai falar um pouco disso, e nós vamos juntar tudo isso, e nós veremos como que Paulo estava sendo acusado de ser um desses, e ele vai responder ensinando a todos nós, discípulos de Jesus, sobre como nós devemos nos portar na defesa da verdade, quais as armas utilizar e qual o caminho a seguir. Veremos que não somos chamados para lutar com aquilo como o mundo luta. Pelo contrário, nós somos chamados para lutar como cristãos, quando somos chamados a defender a verdade, a defender o Evangelho, mas com as armas espirituais que Deus nos dá, e nunca com as armas carnais deste mundo caído, deste mundo quebrado. E a primeira verdade que eu quero compartilhar é que nós não devemos militar conforme a carne. Vamos ver de novo os versículos 1 ao 3. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde, entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que eu ousarei agir, para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Um dos grandes objetivos de Paulo nesta carta é defender o seu ministério, defender o seu apostolado, porque ele está muito mais preocupado no bem-estar dos cristãos ali da igreja de Corinto. Porque se aquela igreja de Corinto fosse convencida por alguns infiltrados ali, que o ministério de Paulo era errado, era vil, talvez eles jogassem para fora tudo que tinham aprendido do apóstolo. E isso seria extremamente danoso para a saúde espiritual deles, do crescimento daquela igreja. E ele fala como que estavam vendo Paulo e o acusando. O contexto do que nós lemos vai trazer isso. Paulo começa aqui uma defesa, uma proteção do seu ministério. Não porque ele estava primariamente preocupado consigo mesmo, mas porque a sua preocupação, a sua primazia era com a glória de Deus que o chamou, e também com o bem-estar dos seus irmãos. Esta era a preocupação primária de Paulo, a glória daquele que o chamou
e a preocupação com os seus irmãos. Chegou ao ponto de Paulo lidar, então, com algum bullying, ou com alguns bullings. E ninguém gosta de bullying, não é verdade? Nós não gostamos. Paulo também não gosta. Tinha uns infiltrados lá na igreja, tumultuando a igreja de Coríntio e diminuindo o ministério apostólico dele. E isso é muito ruim, é muito chato. Todo mundo sabe como é chata a sensação quando a gente precisa se defender, porque a gente está sendo acusado e a gente se vê na necessidade de se erguer para enfrentar uma mentira, enfrentar uma maledicência contra a gente. Isso não é agradável, não é saudável. E tinha gente naquela igreja que se valia de toda tática carnal para desacreditar o ministério de Paulo. E alguns de nós já passaram ou passam por isso. Irmãos de ministérios que enfrentam poucas e boas, por quererem colaborar com o avanço da igreja, e se vê na necessidade de enfrentar esses infiltrados, que ainda não perceberam que são opositores a Cristo. Opositores a Cristo. E isto acontece com tantas táticas carnais. Ocorrem o tempo todo isso no meio do povo de Deus. O tempo todo. E Paulo chama a atenção aqui fortemente de nós, leitores, dos seus leitores. Preste bem atenção. Eu, Paulo, estou falando com vocês. Preste atenção o que eu tenho para dizer. E ele diz, é muito sério para mim e é sério para vocês também. Prestem atenção. E ele clama, eu vos rogo pela mansidão e pela bondade de Cristo. E Paulo, ele é muito sábio. Muito sábio. E a escolha dele aqui é muito interessante, porque ele sabe que a igreja é de Cristo. Ele sabe que a igreja é de Cristo. E ele lembra os cristãos aqui do que ele está trazendo, que é algo a partir de Jesus e como Jesus andava. Porque Jesus, ele era assim, não é? O nosso Senhor, quando andou sobre a terra, ele era manso e humilde. Manso e humilde. Ele falou sobre si apenas uma vez: eu sou manso e humilde. Está lá em Mateus capítulo 11. Uma única vez ele fala sobre si: eu sou manso e humilde. No entanto, com atitudes e obras, ele fala de si inúmeras vezes nas Escrituras. Com atitudes e obras. Quando ele se referiu a si, ele não falou do seu poder infinito, ele não falou da sua divindade, mas ele fala da sua natureza e da sua identificação conosco. A sua identificação conosco. Menos palavras e mais atitudes. Menos palavras e mais atitudes. Às vezes, nós achamos que a igreja é nós, que é do nosso jeito, do nosso jeitinho. Cognitivamente sabemos que não, até negamos isso, mas as nossas atitudes e falas, elas denunciam isso, denunciam. Aí nós não ajuntamos, nós não abrigamos, mas espalhamos, contribuímos com o mal, opositores a Cristo, opositores a Cristo.
Muitas vezes queremos que os nossos líderes, que eles sejam terremotos nas suas falas, devastadores. Mas Paulo os roga e os chama, lembra do Senhor. Este é o chamado de Paulo, lembra do Senhor, manso, benigno, gentil para com todos. Jesus se apresentou assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E Paulo roga aos cristãos pela mesma mansidão e a mesma humildade, que hajam assim também. Pedro, outro apóstolo, quando instruiu a igreja acerca da defesa da fé, na sua primeira carta, ele usou este mesmo termo: estejam prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão. Com mansidão. Amados, se reconhecemos Jesus como nosso Senhor, também devemos reconhecer e adotar para nós essas virtudes. Se reconhecemos Jesus em nossa vida como Senhor, nós devemos também reconhecer e adotar para nós essas virtudes. E Paulo está falando: é assim que eu sou, gente. É assim que eu sou. É isto que eu tenho buscado ser. E você, cristão? E você, cristão? Você é marcado por ser manso e gentil? Nós somos marcados por sermos mansos e gentis? Nas nossas interações com aqueles que não creem, ou também até mesmo com os nossos irmãos de fé, nós somos marcados por isso. É isso que diriam de vocês ao te encontrar nas redes sociais, no trabalho, na escola, em casa só com seu filho ou com seus filhos, com sua esposa ou com seu esposo, nas rodinhas na igreja. É assim que te reconhecem? Ou você é um pincher feroz, o rei do hospício, o cachorro louco solto nos bate-papos? Como que te reconhecem? Paulo não é assim. Paulo já foi assim. Paulo já foi assim. Ele já foi feroz. Ele já foi aquele que andava com os dentes rilhados, mão fechada em punho em todo o tempo, pronto para bater. Pronto para bater. Paulo já teve seus dias de fúria, de carnalidade, no trato de quem discordava dele na caminhada. Agora não mais. Ele já se tornou nova criatura por meio daquele que o amou, por meio daquele que se entregou por ele, e as coisas velhas já ficaram para trás. Paulo é nova criatura, e ele diz: é claro, se precisar lutar, a gente luta. Não somos daqueles que fogem da boa luta, do bom combate. Nós lutamos, mas nós não lutamos segundo a carne, segundo os preceitos deste mundo. Trent Castle disse sobre isso: o ministério que Deus aprova, luta as batalhas certas, com as armas certas e da maneira certa. Quais as armas que você tem lutado, cristão? Com sua língua feroz, mãos em punho, dentes rilhados, ou com seus joelhos dobrados, com sabedoria, aos pés daquele que é manso
e bendito. Quais são as armas que você tem lutado? E justamente por ser assim, é que eles não gostavam de Paulo, eles estavam zombando de Paulo, confundindo mansidão com fraqueza. Diziam que ele era mansinho de perto e ousado de longe, porque afinal ele tinha escrito duras cartas à turma de Corinto, não tinha? Chamando-os ao arrependimento. Deus nos chama para nos arrepender. E a turma que era adversária, aqueles infiltrados, falavam: por carta de longe, qualquer um. Dentro do portão, ele até late. Paulo até late. Mas não era assim. Não era isso. Paulo era manso e humilde, já assemelhado muito com o seu Senhor, com o Senhor da glória, o leão da tribo de Judá. Paulo já estava bem assemelhado ao seu Senhor. E Paulo diz: vocês estão me acusando, vocês julgam que eu ando em vil proceder, mas vocês estão confundindo mansidão com fraqueza, bondade com moleza. O que eu não quero é fazer a obra de Deus carnalmente. Carnalmente. Um comentarista bem observou que o verso 3 indica uma mesma comparação de João 17, quando o próprio Jesus diz: eu tenho lhes dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Nós cristãos estamos no mundo, mas não somos do mundo, como Jesus ensinou. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos mais em Cristo a este mundo. Vivemos sim aqui. E Paulo está dizendo: nós estamos na carne, mas nós não lutamos segundo a carne. Nós estamos neste mundo, nós andamos nesse mundo, mas a gente não joga segundo as regras deste mundo. A gente não usa as armas deste mundo nas nossas lutas, nas batalhas, nos combates que Jesus nos chama a enfrentar. Embora ainda vivendo aqui, não iremos lutar as batalhas do Senhor do jeito errado, de um jeito carnal. E a nossa história de igreja cristã, infelizmente, está cheia de crentes lutando de maneira carnal. No passado, histórias de conversões forçadas na ponta da espada, histórias de conversões forçadas em ameaças de fogueira, conversões por canetadas, por decretos imperiais ou presidenciais, ou seja, tentativas de vencer uma luta que é espiritual de uma maneira carnal, e segue sendo assim a história, talvez os modus operandi um pouco diferente dentro da nossa cultura atual. Hoje nós travamos esta guerra com a indignação, com boicotes, memes sarcásticos, a tal da cultura do cancelamento, xingamentos, promessas infundadas, ataques não diretos, mas por trás. Agimos por trás. A gente vê isso o tempo todo no meio do povo. Crentes são muitas vezes os mais carnais a lutar pela verdade ou pela sua
verdade em todo tipo de ambiente, seja nas redes sociais ou dentro da igreja. Pessoas agindo como matilhas de hienas, correndo raivosas para morder o seu adversário, o seu irmão, fazendo barulho, difamando o irmão, mas não age com mansidão e com benignidade para com ele, sentando, o instruindo, ouvindo, orando, caminhando em direção à verdade. Ouve e às vezes fica quieto, tapa o ouvido, como que se não fosse com ele. Até líderes têm isso. Fica ouvindo e participando das conversas. Muitas vezes nós agimos e tratamos assim, lidamos entre nós, uns com os outros, carnalmente. Já vimos muito, alguém se posicionar de forma que é contrária a você, discorda, que desagradou o grupo, e começa contra essa pessoa uma campanha de difamação, porque gente para zombar, para humilhar, aparece aos montes. Muitas vezes dentro de grupos fechados, essa pessoa não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ela. Ela está ficando mal falada, mal vista, ela não tem como nem se defender. O grupinho de WhatsApp já cancelou essa pessoa. Nos valemos das mesmas baixarias que o mundo vale, que o mundo prega. Sendo que nós, irmãos, estamos lutando pelo Rei justo, pelo Rei manso, pelo Rei humilde, pelo Rei benigno, como nós cantamos aqui. Por qual reino você está lutando? Por qual reino você está lutando? Por qual rei você está agradando? Qual rei você está agradando? Utilizando de quais armas, quais táticas para conquistar o quê? Pensando fazer mais para a igreja, mas qual igreja? Qual igreja? Paulo vai lutar, mas nunca carnalmente, nunca carnalmente. E esse é o nosso segundo ponto de hoje. Nós devemos militar com as armas de Deus, com o grande objetivo de levar as pessoas aos pés de Cristo. Vamos ler de novo o verso 4 ao 6. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Então Paulo está dizendo, devemos lutar sim, mas usando as armas espirituais que Deus nos dá, que Ele nos concede. O Senhor Jesus, quando andou entre nós, andou em humilde poder, não é verdade? Em humilde poder. Vimos o seu poder contra as enfermidades, contra os espíritos malignos, contra as forças dos ventos e das águas, e até mesmo contra a força da morte. Ele endurecia contra os mestres da lei, mas nunca agiu carnalmente. Quando ele virou a mesa dos cambistas, ele não agiu carnalmente, porque ele sempre soube que a sua luta é espiritual.
Lembram quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? Uma luta espiritual. Em Efésios, Paulo escreve que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta consiste naquilo que Deus nos dá: a verdade, a justiça, a santidade, o seu evangelho. Para vencermos os embates da nossa luta, devemos valer da palavra de Deus, descrita por Paulo como a espada do Espírito. A espada do Espírito. É isso que o Espírito Santo usa em nós e através de nós. Cristo e o seu Espírito, eles não precisam de uma forcinha carnal, que nós recorramos a táticas vis para que a verdade prevaleça. O Senhor, Ele é honrado quando a sua palavra é usada fielmente. Fielmente. Se a luta é espiritual, amado, nós precisamos de armas espirituais. Se o problema daqueles que fogem de Deus é espiritual, as armas carnais não vão resolver. Não vão, pelo contrário. Quando uma mãe resolve lutar por seu filho com as armas que Deus dá, Deus vai agir com benignidade e com mansidão. Mas quando travamos a luta com as armas da nossa carne, nós vamos padecer e nós vamos nos frustrar. Padecer e frustrar. Toda batalha deve ser travada com a verdade, com a sua palavra, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Não com falsos pensamentos ou estratégias vis. A Bíblia diz para que nós devemos confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. E que é o Espírito Santo quem convence, quem prova, quem revela. Confiar nisso é ser cristão, é imitar Jesus como pequeno Cristo, como pequenos cristos. Em todo tempo nós somos chamados a ser, e depois somos convocados a usar a verdade para expor, como Paulo diz, os pensamentos contrários à palavra de Deus, seja dentro ou seja fora da igreja. Paulo fala em anular os falsos pensamentos, vãs filosofias, os sofismas, as fortalezas em que os descrentes, os rebeldes de todo jeito, eles se escondem, eles fogem. E isso aqui é muito interessante o que Paulo está dizendo. É que aquele que está fugindo de Deus, que se nega a seguir o caminho da verdade, é que ele construiu para si como um castelo, um castelinho. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, pais, nos manter vigilantes, para que nós não construamos esses castelos, estas fortalezas, e nós fundamentamos e ensinamos os nossos filhos a viverem assim, e eles crescerem dentro dessas fortalezas, os reizinhos de si. Homens que crescem exteriormente, mas continuam com a mentalidade de meninos em suas ações e em suas reações. Até tem certo conhecimento da verdade, mas na prática agride, grita, eleva o tom de voz, como se fosse tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Quer que sua casa mude, que a sua casa cresça,
mas ele mesmo não é coerente entre o seu discurso e o seu comportamento, cheio de sofismas e fortalezas. Eu aprendi que todas as coisas crescem são com os olhos do Senhor. Tenho aprendido isso. Tudo cresce com os olhos do Senhor, não é com os nossos olhos. Os nossos olhos são secundários, mas é com os olhos do Senhor. Em Romanos 1, Paulo explica algo que todas as pessoas deste mundo estão expostas às verdades sobre Deus, por meio das coisas que foram criadas por Ele. Todas as coisas. E isso é abundantemente óbvio para todos, desde a criação, desde o princípio. Está aí exposto. Porém, por causa da rebeldia, do pecado, da queda, o ser humano tenta tapar esta revelação, construindo castelinhos para si, uma casinha, uma proteçãozinha, achar que está protegido ali, para tentar muitas vezes abafar a verdade e se deter pela injustiça. E assim ele cria para si, dentro desse castelinho, vai criando para si falsas explicações para todo mundo, falsas histórias sobre si, falsos pensamentos, falsos deuses, falsas narrativas, falsas ideias, uma fortaleza de falsidade. E é claro, todas são castelinhos de areias, totalmente insustentáveis, nem precisa de lobo mau para soprar, cai fácil. Alguns são mais impressionantes, outros menos, mas como todos os sistemas humanos que se erguem contra a verdade do Senhor, são facilmente derrubáveis pelo sopro de Deus. Uma hora cai, aparece, expõe. Entenda, a Bíblia descreve a humanidade como em guerra contra o Senhor e o seu ungido. Está lá no Salmo 2. A humanidade está em guerra contra o Senhor e contra o seu ungido. Os mais impressionantes dos sistemas humanos contra Deus são castelinhos de palha diante de Deus. Não é uma casinha de tijolos que aguenta o sopro forte do tal do lobo mau. Não é. Construímos nossas casinhas para fugir na realidade de Deus. Tentamos fugir de Deus. Nos cercamos dessas falsidades, achamos que estamos fugindo de Deus. Mas nenhum sistema filosófico, teológico, ideológico que se levanta contra a verdade tem como de fato resistir. Pode até parecer impressionante, pode até parecer intelectualmente super sofisticado, erudito, pode ser testado pelo tempo, amado por milhões, mas é falso. É falso. Uma hora cai, em tempo oportuno vai ruir, vencendo assim em todos os projetos da humanidade, em todos. Há alguns séculos, a modernidade fez promessas maravilhosas para a humanidade, de que iríamos conseguir resolver os problemas do mundo, levar a humanidade a uma era dourada, a uma era de ouro. Bastava dar livre acesso ao reino, para a ciência, para o racionalismo, e bastou o começo do século e 2 guerras mundiais para isso ruir. E agora entramos numa outra fase da humanidade, que alguns chamam de pós-modernidade,
a era secular, com suas próprias questões, o seu próprio castelinho, o seu próprio relativismo, não é verdade? Tudo é relativizado. Então é de acordo com a verdade de cada um tem a sua verdade. Um mundo vivendo uma desconstrução de paternidade, de maternidade, de identidade, de educação, de gênero. Mas isso também vai ruir. Vai ruir. Muitos já estão percebendo o deserto que é essa era secular. Muitos têm começado a trilhar novamente um caminho de volta para alguma espiritualidade, mas não voltando-se ao Senhor, mas construindo o seu próprio castelo, do seu próprio jeito. É do meu jeito, eu que sei. E o Google está aí para mostrar isso, com umas pitadas de cristianismo, misturada com um toque de religiões e pedacinhos culturais, cada um buscando o seu próprio reencantamento com o mundo. Após anos em que a humanidade vem sendo ensinada, até nas igrejas, a viver apenas para esta terra, para si, ela agora está tentando, de alguma forma, achar um caminho para reencantar o mundo. E faz isto nessa mistura toda, uma salada de crenças, de regras e de estímulos religiosos. Somos estimulados o tempo todo. Mas é só mais um castelinho que tem que ir mudando com o tempo, porque vai perdendo o encantamento. E Paulo está mostrando, a luta é espiritual, irmãos. É espiritual, porque a verdade e a falsidade não são meramente questões emocionais e intelectuais. Porque o pecado no coração, ele distorce o pensamento. O pecado no nosso coração distorce os nossos pensamentos, esconde o que é cristalino, o que é transparente, desequilibra as emoções, apaga ou tenta apagar as evidências, faz com que o ser humano busque qualquer solução que não seja se voltar para Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Paulo está seguro na sua posição. Paulo está seguro, ele sabe o que faz com o poder de Deus. E que o sopro do Espírito de Deus é capaz de derrubar qualquer casinha que o homem faça para fugir do Senhor. Para fugir do Senhor. Aqui o Espírito bom vem e sopra, e quando ele sopra, os castelinhos humanos caem, os castelinhos rebeldes se desfazem. Amados, nós precisamos, nas conversas com aqueles que estão fugindo da verdade, se escondendo da verdade, não é usar de táticas mundanas ou do mundo, mas usar a palavra de Deus, e usá-la com mansidão, com temor, com boa consciência, para que nunca sejamos acusados de mau proceder na luta pela verdade, chamando todos a amar Cristo, mostrando o caminho sobremaneira excelente. Como os cristãos foram reconhecidos na Antioquia, lembram? Eles não foram reconhecidos, eles foram reconhecidos e não auto-intitulados. Eles foram reconhecidos e não auto-intitulados. Nós também devemos ser reconhecidos,
mais humildes e menos ego. Mais humildes e menos ego. Porque no final das contas, nós não estamos defendendo apenas um ponto de vista, ou o nosso ponto de vista sobre religião, sobre gastronomia, sobre futebol ou política. Nós estamos defendendo e falando a verdade do Evangelho, e esta verdade sim diz respeito a esta e a próxima vida. A esta e a próxima vida, porque nós estamos falando da verdade sobre Jesus Cristo, sobre o poder de Deus para a salvação. Então nós precisamos fazer isso de uma maneira tal que nós nos assemelhemos a Ele, que nos assemelhemos a Ele. Afinal, nós não insistimos em dizer, todos nós não insistimos, nós cremos em dizer que o Evangelho muda as pessoas. Nós cremos nisso, nós insistimos em dizer que o Evangelho muda pessoas. Então nós precisamos nos mostrar transformados, assemelhados a Cristo, levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Porque o objetivo maior é a glória do Senhor, é a glória do Senhor, e que todos cheguem numa só fé, um só Deus, o qual é sobre todos. Francis Schaeffer, teólogo americano, ele costumava comparar isso, a retirar o telhado da pessoa e não puxar o tapete da pessoa para derrubá-la. Retirar o telhado do seu castelinho, para que ela veja o céu e veja que a vida é maior do que o seu castelinho, que a vida é maior, para ela ver que a vida é mais do que o seu falso castelinho que ela construiu, onde ela está se arvorando. Por isso, amados, quando estivermos nos nossos embates pela verdade, seja nas redes sociais, online, ou pessoalmente, numa conversa com alguém, em grupos, seja na igreja, como Paulo estava, assegure-se de que você está lutando pela causa certa, o Evangelho de Cristo, não pelos seus projetos pessoais, suas convicções próprias, por suas vantagens e benefícios. E mais, que não seja só vencer por vencer, mas que a sua luta e defesa seja para que Jesus seja conhecido, reconhecido, amado, obedecido e glorificado. Então, querido, alinhe o seu coração, veja se as suas lutas, as lutas do seu coração são pelo caminho certo. Não lute como quem apenas soca no ar, mas esmurre o seu próprio corpo, façando dele como escravo, para que depois de você haver pregado a muitos, você não venha a ser reprovado, como diz Paulo, porque o objetivo disso tudo, pequeno Cristo, é que todos nós estejamos aos pés do nosso Senhor, que nós sejamos reconhecidos dEle, reconhecidos como dEle, e que mais e mais pessoas também venham. Este é o objetivo de Paulo aqui, que mais e mais de Coríntio, da igreja de Coríntio, se dobrem a Cristo. Não são os objetivos de Paulo, nem os nossos. O objetivo do ministério todinho é esse, que as pessoas se rendam a Jesus Cristo e tenham vida, e uma vida em abundância nele.
Nele, vida em abundância é só em Cristo. Não tem outro caminho. Precisamos abandonar, irmãos, as nossas brigas, as nossas rivalidades, porque muito disso diz respeito de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso nome, dos nossos triunfos, da nossa justiça própria. Pensarmos no outro ajudará a diminuir muito a nossa bola, o nosso ego. Pensar nos nossos irmãos ajuda a diminuir a nossa bola, o nosso ego, e vai nos colocar do jeito certo, aos pés daquele que sempre nos amou, anulando os nossos pensamentos rebeldes, quebrando o telhado do nosso castelo, para deixar somente a luz de Cristo entrar e brilhar em nós e sobre nós. Assim nós podemos vislumbrar da sua suficiência e vermos que o mundo é maior, mas muito maior que o nosso mundo. Não é verdade? Grande parte de vocês sabem o quanto a Dani perde chaves, e celular, a geladeira que o diga, aparece em cada lugar inusitados, e eu sempre falando, às vezes para ela e às vezes para mim mesmo, eu não me conformo disso, eu fico inconformado. E semana passada Deus permitiu que eu passasse por uma situação de jogar a chave da igreja no lixo. E ficamos tempo aqui na igreja procurando essa chave para poder ir embora. Para eu aprender com o meu ego. Esse mais que tanto queremos, de tirar o fôlego, é o que Jesus faz e nos encoraja a ver e a viver nesta terra enfumaçada. O Senhor Jesus veio para nos libertar das nossas prisões autoimpostas, do nosso pecado que nos escraviza, que nos faz querer fugir de Deus. Fugimos de Deus. Quando olhamos para aquele irmão que, está longe da igreja, fugindo de Deus. Jesus veio para anular a nossa arrogância, os nossos pensamentos carnais, e nos dar poder para sermos filho, como diz lá em João 12, poder para sermos filho, e aí Ele nos dá a condição de segui-lo. Filhos dá a condição de seguir a Jesus, a fim de que nós alcancemos esta perfeita obediência aqui e nos fazer enxergar a glória de quem Ele é, de quem Jesus é, porque tudo que Jesus fez é sobre quem Ele é. Tudo que Jesus fez é sobre quem Ele é. Tudo que você faz é sobre quem você é. É sobre quem você é. Curiosamente, o Senhor Jesus é descrito como o cordeiro e também como o leão. E Ele é manso e humilde. E Ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. E Ele é o leão que conquista e vence. O leão e o cordeiro, o rei manso que venceu na cruz. E na tumba vazia. O rei manso que um dia julgará o mundo com justiça e terminará de vencer o mal.
No fim das contas, irmãos, diz o próprio Jesus que só há dois grupos de pessoas neste mundo. Somente há dois grupos: as que se sujeitam a Cristo, a Ele, tiveram seus pecados perdoados, estão numa caminhada de transformação de vidas e em glória serão recebidos. Em glória serão recebidos. E há aqueles que estão escondidos em seus próprios castelinhos, sem futuro, mas um dia serão expostos pelo sopro da boca do Senhor. Mas hoje Ele oferece a mão amiga, a mão redentora em perdão, para que você o siga, para que você o ame, para que você o imite e viva a esperança de quem vive, de quem caminha neste mundo, mas lutando por Cristo, lutando por Cristo. O que você vai querer, meu irmão? O que você vai querer? Thomas Goodwin escreveu assim, que a alegria, o conforto, a felicidade e a glória de Cristo aumentam e se expandem em razão da sua demonstração de graça e misericórdia ao perdoar, ao aliviar, ao consolar os seus membros aqui na terra. E Paulo em Gálatas 5:14 e 15 diz assim: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos serdes destruídos mutuamente. A gente não precisa nem latir e nem morder, é só pregar com a vida, porque Cristo vive em nós. Seja no portão de cada grupinho, de cada conversinha, seja nas redes sociais, em canais abertos, ou seja muitas vezes em nosso quarto, somente nós e Deus. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, o manso e bendito Jesus, nosso Senhor.